Ora, muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui da Europlus. Volto a ter comigo o fiscalista Marco Libório, autor do nosso terceiro livro, Como Poupar Impostos no Imobiliário. Já falámos um bocadinho sobre o livro, agora vamos aqui falando de questões avulso que surgem naquilo que é o Código Fiscal em Portugal e da forma como isso vos pode ajudar como investidores imobiliários. Uma das grandes questões que nós temos é, e que me perguntam muitíssimas vezes, Artur, eu tenho um portfólio desta natureza, pago, neste momento está tudo a título particular, já lá vamos num outro vídeo potencialmente à questão do particular versus empresa, mas ainda dentro do caso particular, eu tenho tudo a título particular, devo optar por ser tributado de que forma? Categoria B, categoria F, o que é que isso implica? E portanto eu trouxe melhor do que ninguém o Dr. Marco Libório, autor do nosso terceiro livro, para falar um bocadinho desta questão. Meu caro. Vamos a isso. Desde logo, pronto, à partida, se nada fizermos e se tivermos rendas de imóveis, portanto, estamos na categoria F. Portanto, esta é a opção, vamos dizer, a opção base. Por definição. Por definição, por defeito, quando temos rendas, quando recebemos rendas de imóveis, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, estamos enquadrados na categoria F. A categoria F, até ultimamente, tem levantado muita polémica relativamente à questão do englobamento ou não englobamento. E, portanto, o que acontece neste momento, e expectavelmente irá acontecer pelo menos até ao ano que vem, será que o englobamento continua a ser opcional e, portanto, temos a tal taxa dos 28% ou menor em função das alterações e das novidades que surgiram no final, no início de outubro, e que apontam para reduzir a tributação em função da maior duração dos contratos, ou seja, quanto maior for a duração, isto para contratos de arrendamento habitacional, ok? Exatamente. Portanto, o que eu tenho é, se eu tiver, no fundo, para simplificar, se eu tiver um contrato mais prolongado, aquilo que vai acontecer do ponto de vista fiscal é que pagarei menos taxa. E, portanto, o ponto de partida é sempre os 28 e depois vou descendo em função da duração do contrato. Tendo uma bonificação, tenho, no fundo, uma bonificação duração, quanto maior a duração, ou seja, etc. no fundo, para dar qual é a filosofia? A filosofia é dar alguma segurança, ou seja, é incentivar o arrendamento habitacional prolongado para dar alguma segurança ao inquilino, para que o inquilino sinta que tem um contrato não de um ano ou dois, que é mais instável, mas que saiba que pode viver naquela casa 10 anos, 5, 8, 7, enfim. Atualmente, já agora nesse sentido, há alguma forma de nós comunicarmos, ainda dentro da categoria F, é importante dizer, esta questão do contrato de duração de longo prazo, atualmente basta colocar o contrato de longo prazo e a bonificação é automaticamente concedida, é preciso pedir alguma... Existem um conjunto nomeadamente essa questão da comunicação do contrato já é uma coisa que se tem que fazer. Tinha que se fazer até então, independentemente da bonificação ou não. Exatamente, já é um processo relativamente depois existem, relativamente automático, não é automático que a gente tem que fazer, mas já assentou um pouco, já toda a gente está habituada. Incluindo o rendimento vai automaticamente depois ser mostrado, se não fizermos nada e continuarmos na categoria F, à partida, o que vai acontecer, ou seja, há ali depois algumas eu aconselharia neste momento, como isso ainda não aconteceu, ou seja, como isso ainda é muito recente, ainda não aconteceu muita coisa em cima da nova lei, eu aconselharia a que as pessoas vissem a sua própria situação no portal e que eventualmente fossem à sua repartição de finanças para confirmar se efetivamente o seu contrato está com a duração. Desde logo que verifiquem os contratos, vejam as durações que lá estão e que percebam o que é que têm que fazer para que essa duração desse contrato, vamos por um contrato de 10 anos, possa efetivamente contar ou não. Portanto, façam isso também não é uma coisa que dê muito trabalho e pode-se poupar algum dinheiro naquilo que é o IRS no final, portanto na taxa que é aplicada. Claro. Posto isso, portanto, partimos dessa taxa base, que é os 28, eventualmente temos bonificada. Este caso particular ou não, pronto, exatamente. Este caso se for um contrato, se for uma loja, por exemplo, já não tem, independentemente da duração. Independente da duração, exatamente. Pronto. E, portanto, por defeito é isto. E a questão do englobamento ficou de certa forma congelada para outras núcleos, como se costuma dizer. Vamos ver o que é que dá. Provavelmente só para 2021. Provavelmente só para 2021. Ainda assim, há efetivamente casos em que o englobamento é melhor. Exatamente. Portanto, não é sempre pior.
Mas por isso não é sendo que, obrigatório, não pode sendo ser obrigatório, por isso é que a opção é sempre mais vantajosa para o contribuinte, para quem paga, porque eu posso sempre optar, e vou sempre optar inteligentemente pelo cenário que pague menos. Claro, claro. A não ser que eu queira, de facto, contribuir para a sociedade e queira devolver. Exatamente. E, portanto, aí opto pela situação que pague mais. Muito alto e queira... Mas há outras formas, já agora, estamos aqui nesta conversa informal, acho que há outras formas de darmos à sociedade, pois é, se calhar fazendo doações a instituições que aliás também seriam colocadas no IRS também, etc. Mas vamos passar essa parte à frente. Exatamente. Portanto, isto é só aqui uma nota à parte. Exatamente. O que é que temos aqui? Portanto, temos depois a opção, existe essa opção, não é uma opção muito conhecida e muito escolhida, vamos dizer assim, que é a categoria B. Ou seja, eu posso dizer que os meus rendimentos, diria, a minha atividade, porque depois é os rendimentos e os custos também, a minha atividade que eu tenho, portanto, de arrendamento, vamos supor que tenho 5 imóveis arrendados e o que eu posso fazer é, eu posso pegar do ponto de vista de enquadramento fiscal, a atividade é exatamente a mesma, como é óbvio, mas do ponto de vista de enquadramento fiscal eu posso escolher por ter essa atividade enquadrada numa categoria de IRS, continuamos ainda no campeonato do IRS, a questão da empresa, não constituir a empresa, teremos a questão da empresa noutra oportunidade. Portanto, neste caso, eu posso pegar nesses rendimentos e nesses custos, ou seja, nessa atividade, e enquadrá-la no categoria B. Isso, obviamente, que pode ser melhor ou pior. Lá está, temos mais uma vez que analisar caso a caso, temos mais uma vez que fazer alguns cálculos para perceber se efetivamente é melhor eu estar na categoria B ou se é melhor estar na categoria F. Ainda para mais, e isto começa a complicar, quando passamos da F para a B, complica logo. Complica no sentido, não é complicar no sentido de eu vir a pagar mais à partida, complica no sentido dos cálculos que eu tenho que fazer para perceber. Porque a categoria B é à partida logo mais complicada, se eu assim posso dizer, ou mais complexa, porque a categoria F é fácil. Se eu tenho os meus rendimentos, posso deduzir um conjunto muito limitado de custos, posso deduzir o IMI, posso deduzir eventualmente seguros e obras, dentro das obras também ter muita atenção. Também tem uma limitação. Eletrodomésticos, por exemplo, não são dedutíveis, que é muitas vezes um custo importante numa remodelação. Exatamente. Pronto. Há ali um conjunto. Teremos, aliás, um vídeo para falar da categoria F. Mais profundidade sobre isso e essa questão dos eletrodomésticos versus, sei lá, arranjar a canalização, pintar uma parede. Pronto, podemos abordar isso. Há jurisprudência já suficiente sobre a situação para nós podermos aprofundar esse tema. Muito bem. Porque, de facto, é uma pergunta que fazem pertinente e fazem muito no canal. A outra opção, então, é B, torna-se mais complexo. Torna-se um bocadinho mais complexo. Pronto. Na F, de facto, há uma taxa fixa, aquilo é o que é, a única escolha, no fundo, que temos que fazer é se englobamos ou não. Exatamente. Do ponto de vista de regra de tributação, é só essa a escolha que temos que fazer. Exatamente. Na B, temos logo que fazer duas escolhas. Porque temos dois regimes diferentes. Temos o regime, vamos chamar o B1 e o B2, para ser simples para perceber. No regime B1, que é o chamado regime simplificado do B, eu tenho um regime que basicamente tem um determinado coeficiente que incide sobre a minha receita e esse coeficiente aplicado à minha receita dá um lucro fiscal. Okay? E sobre esse lucro fiscal eu pago o meu IRS. Mas aí já numa lógica de taxa progressiva. Portanto, aqui acabou o conceito de flat rate, acabou o conceito de taxa fixa. Aqui já estamos no campeonato da taxa progressiva. Posso também, pegando aqui na questão do B2... Ou seja, já agora, os tais 28% da categoria F podem traduzir-se em mais ou em menos dentro do tal B1, portanto a versão simplificada. Porque a questão é que a base não é só a taxa que muda. Ou a taxa que muda, não. A taxa muda certamente. Quer dizer, pode calhar a ser a mesma que é 28. Pode acontecer. Mas a aplicação, o método de aplicação da taxa muda. Se bem que penso que em IRS o escalão seria 27,5, mais próximo de 28, não é? Sim, exatamente. Não, e depois a taxa efetiva nunca é aquela, porque exatamente aquilo depois tens as deduções. Claro. Ok. Mas pronto, mas podia acontecer, pode ser puramente académica, ser a mesma taxa. Pronto, pode acontecer. A questão é, a base de cálculo já não é a mesma. Exatamente. Portanto, só por coincidência é que seria. Porquê? Porque se eu estou a aplicar um coeficiente que é X% sobre a minha receita, só por sorte ou por azar, nem é por sorte nem por azar, só por coincidência pura, é que esse valor sobre o qual incide a taxa seria igual ao valor que eu tinha na minha categoria F e a taxa ser a mesma. Portanto, isso é uma coincidência quase, não vou dizer impossível de acontecer, académica. Mas é muito difícil de acontecer. E, portanto, eu tenho desde logo aqui uma comparação que tenho que fazer entre aquilo que é a F e a B1. Eu depois tenho uma B2, que posso comparar com a B1 e com a F. Qual é a B2? A B2 é, eu no fundo estou na categoria B, portanto, assumo isso dentro da categoria B e tenho uma hipótese que é
tratar aquele negócio, aquele investimento que eu faço e aquele rendimento que tiro pelo arrendamento, mas tê-lo enquadrado numa categoria que é já mais próxima, do ponto de vista de regras, a uma empresa, ainda sem ter uma empresa. Portanto, digamos assim que é aqui um passo em direção à empresa sem ter a empresa. Exatamente. Não. Entre o individual e a empresa. Não exatamente, é o meio caminho. Exatamente. Um bocadinho mais de meio caminho, mas é claro, para simplificar aqui em termos de imagem mental. Exatamente, é muito importante dizermos isto porque a reação das pessoas é logo, e dá muito da nossa audiência, é perceber logo, compensa já criar a empresa, se calhar até pode não compensar criar a empresa, mas cair neste regime intermédio em que não tem que constituir, e já agora com empresas estamos a falar de sociedade, quer seja unipessoal ou por cotas, estamos sempre a falar de uma sociedade, ou eventualmente anónima, estamos sempre a falar de uma sociedade, empresa no sentido de sociedade. Este é um caminho intermédio, este B2... Existe uma questão que eu me estou a lembrar, relativamente às sociedades anónimas, que tem a ver com a transação das cotas ou das ações e com o IMT, mas isso eu deixarei para uma dica interessante. Exatamente. Pode valer a pena ter a SA por causa disso, mas pronto, eu deixarei isso para o próximo vídeo, focando aqui na questão da categoria B. O que é que eu tenho no chamado... Esta questão B1 e B2 é completamente inventado por mim, portanto, claro, não é um nome oficial. Categoria mas B, eu penso que ficou claro há bocado, as pessoas... B1 e B2 não existe, não ok? existe. É B, só que dentro da B temos duas escolhas. Neste vídeo, informalmente, chamaremos, e aliás, B1 os grafismos que o Pedro coloca também vai ser B1 e B2, mas só para meramente, exatamente, só para simplificar a explicação. Catalogador. O B2 é a tal opção o nome oficial é o regime de contabilidade organizada, é um regime idêntico àquilo que é uma empresa, e nesse regime, ou nesse enquadramento, eu de facto tenho um conjunto de custos com a atividade, a limitação, não tenho as limitações que tenho na categoria F do ponto de vista dos custos que eu posso alocar ao negócio, e também não tenho o tal coeficiente fixo. Portanto, eu aí, no fundo, levando isto se calhar, para se perceber melhor, é na categoria B2, ou seja, na contabilidade organizada, categoria B, eu sou tributado sobre o lucro real que o negócio me dá. Enquanto na categoria F eu estou limitado a um conjunto de despesas e, por exemplo, comprei os eletrodomésticos e não os posso colocar, é um bom exemplo. Na categoria B1, nem eletrodomésticos nem coisa nenhuma, porque as despesas não contam para nada em termos de cálculo daquilo que é o meu resultado tributável, certo. Porque só é considerado uma porcentagem sobre a minha receita, imaginando que eram 20% e eu tenho uma receita de 100 mil por ano. Então serão 20 mil. Eu até posso ter despesa, a minha despesa nesse ano até pode ser maior ou menor, não interessa. É assim, é aquela porcentagem. Atribuindo já números, a categoria F temos 20 mil euros de rendas nesse ano, temos 10 mil euros de custos dedutíveis, portanto só são alguns. Exatamente. Temos 10 mil euros de matéria coletável, não é? Exatamente. Os 28% flat rate, admitindo que não temos aqui contratos de longa duração, incidem só sobre os 10 mil. B1, temos 20 mil. Os mesmos 20, temos um coeficiente, vamos supor para simplificar que era 20%, que é fixo, para valor, não é taxa de IRS, estamos a falar de coeficiente de cálculo de valor tributável, não é taxa de IRS ainda. Certo. Ou seja, isso é fixo, ou seja, o meu lucro fiscal será 20% de 20 mil. Neste caso seriam 4 mil euros. Sobre os 4 mil euros de lucro, então incide a taxa progressiva de IRS. Portanto, exatamente. Aquilo que der. Pode dar 12, esses 4 mil euros, na realidade, 14, são levados 19, à matéria coletável do IRS e aplicar-se-á a taxa... Englobamento obrigatório aí. Portanto, aí não há... Ao levar-se, é como se o englobamento... Tivéssemos a fazer o englobamento, portanto é obrigatório. É um englobamento puro. Exatamente, é mesmo englobá-lo. A tal história da gaveta que eu falava no outro vídeo, eu vou àquela gaveta tirar 4 mil euros e vou às outras gavetinhas todas da Cómoda tirar os outros 5 mil, 10, 20, 40, sobe tudo e dá a taxa. E esses 4 mil vão somar a esse bolo que eu lá tenho das outras categorias. Exatamente. Isto é o que acontece. B1, não há custos dedutíveis. Não. E a taxa, o tal coeficiente, como é que se calcula? O tal coeficiente está definido na lei. Que é sempre fixo. Marco, então para catalogarmos aqui e resumirmos um bocadinho. Categoria F, flat rate, 28% de taxa, deduz primeiro o custo no rendimento, portanto, rendas 10 mil euros, tem 5 mil euros de custos elegíveis, certo. Onde não estão, por exemplo, eletrodomésticos, falaremos disso noutro vídeo, 5 mil euros de lucro, por assim dizer, de matéria coletável, aplicam-se os 28% sobre os 5 mil, é esse o imposto a pagar. Resolvido. Portanto, então, com estes mesmos 10 mil euros de rendas, aplicamos o coeficiente de 35%, ou seja, assume a autoridade tributária e temos 3.500 euros de lucro, por assim dizer, de matéria coletável, que é automaticamente e obrigatoriamente englobado
e na qual se aplica então a taxa Já flexível. não os 28. E já não os 28. Pode até dar a mesma coisa, é preciso estudar caso a caso. B2 então. B2. No caso do B2, como tínhamos falado, estamos a falar de uma situação idêntica a uma empresa, ou seja, o que é que aqui acontece? Eu não sei, eu aqui não consigo à partida comparar, porque não tenho nada de cálculo fixo. O que eu tenho um conjunto de custos que tenho com essa atividade, parte dos mesmos 10 mil euros de rendas, e então vou juntar, ou seja, vou buscar os custos todos que tenho com a atividade, e que inclui, falámos há pouco da questão do exemplo dos eletrodomésticos, como pode ser deslocações que eu tenho que fazer para visitar esses imóveis, enfim, todos esses custos reais, vou somá-los e vou fiscalmente poder deduzi-los nos 10 mil. Aos tais 10 mil euros de rendas que temos. Pronto, se a soma desses custos, que são elegíveis fiscalmente, resultarem num valor que seja superior àquilo que é o assumido nos outros cenários, então eu posso ter aqui uma boa hipótese para mim de efetivamente pagar menos imposto neste cenário que é o B2. Exatamente. E portanto isto tem que ser, no fundo, como é que se tem que fazer isto? Temos que comparar aquilo que é a categoria F, que é o que eu vou ter se não fizer nada, com aquilo que é a categoria B, B1 ou B2, em função dos cálculos que eu fizer para aquele caso concreto. É a única forma de concluir se é bom ou não é. Sendo que há uma ressalva. Quando eu mudo para a categoria B, ou quando eu afeto os imóveis à categoria B, eu tenho que ter a noção que posso potencialmente vir a ser tributado em mais-valias. Ok? Portanto, isto é um tema que tem levantado muita celeuma e muita polémica, nomeadamente na questão, e eu estava-me aqui a lembrar de clientes estrangeiros que temos e que fazem investimentos imobiliários e que tiveram situações idênticas a esta, e que também nos aparecem frequentemente na Euro já agora. E que é muito difícil, quer dizer, já é difícil explicar esta questão da mais-valia, que é puramente artificial, a alguém que é português. Agora imagine o desafio que é a um estrangeiro explicar esta questão. Não é que você alocou e depois vai pagar ali, depois vou pagar como? Mas eu não vendi, mas eu não vendi, como é que eu pago? Pois, mas é que fiscalmente o simples facto de eu mudar de enquadramento fiscal, ou seja, de eu passar da categoria F para a categoria B, faz com que eu esteja a simular uma transação. Exatamente. E, portanto, no final do dia, quando eu der baixa de atividade, eu posso potencialmente vir a ser tributado, porque se houver diferenças de valor para mais, entre valor patrimonial tributário desses imóveis ou de um determinado imóvel, eu posso ter que pagar mais-valias pelo simples facto que, entretanto, enfim, dei baixa de atividade, dediquei-me a outra coisa qualquer e posso ter uma surpresa. Exatamente. E, portanto, à partida, mantendo-se o VPT exatamente igual entre a data da afetação e desafetação da atividade, à partida não há problema. Isso é um tema que tem levantado muita polémica e fizemos também questão de o endereçar aqui por causa disso mesmo. Exatamente, eu trouxe-o aqui à colação exatamente porque é um tema que tem levantado muita polémica, quer na questão do pós-arrendamento, desta possibilidade, quer também na questão do alojamento local, que há o mesmo problema. Mas pronto, aqui refocando F, B1 e B2, pronto, é estas hipóteses que temos. Penso que esteja bastante claro, temos aqui também alguns exemplos. Aqui 2 ou 3 ressalvas importantes. B1 e B2 fiscalmente não existem, isto é um exemplo meramente ilustrativo para que percebam melhor. Tudo isto tem que ser estudado e há aqui ainda muito mais detalhes do que nós falámos. Por exemplo, há lugar a pagamento de segurança social caso optem pela categoria B, que não existe na F, ou pode haver, aliás, não tem necessariamente, lá está, é complexo a esse ponto em que nós nem aqui podemos dizer muitas afirmações sem colocar uma ressalva em todas. Ora bem, este caso, importa aqui também dizer, em jeito de conclusão, está mais ou menos ilustrado num dos casos do livro, não é? Que é o caso 8. É o caso 8. Muito bem, no caso 8 também falamos do alojamento local, uma coisa também importante, que ficará já de resto aqui para outro vídeo para falarmos, mas que em todas estas questões da afetação, desafetação, etc., do rendimento e dos cálculos que levam a isso, estão bem espelhados. E como é que as regras, como é que o cálculo é feito, enfim. É aflorado de alguma forma numa determinada perspectiva. Claro, até porque há muitas e não há muitas variáveis, variáveis. Numa determinada perspectiva é avaliada ali a questão da escolha pelo regime simplificado, nomeadamente no caso 8, em categoria B, o impacto que isso tem ou não, pelas regras que agora são aplicadas, o impacto que isso tem ou não naquele caso concreto, e permite a quem ler perceber o que é que tem no regime simplificado e aquilo que pode ter ou terá na sua situação atual, que é a categoria F eventualmente, que é a maioria das pessoas que não criam a empresa. Se quiserem migrar para a categoria B, tem aqui um passo intermédio antes da empresa. Tem aqui um caso para poder
Caso 8 por do caso livro. 8, para comparar com o regime simplificado, ou seja, com o B1. Comparação B2, ou seja, com o regime de contabilidade organizada, existem, no fundo é transversal a vários casos, há vários casos que afloram esta comparação do regime simplificado, ou seja, do B1 com o B2, utilizando a nossa nomenclatura. Muito bem. Meus caros, alguns de vocês chamam até isto serviço público e efetivamente não há nenhum sítio que eu conheça onde falamos abertamente de impostos desta forma que estamos aqui a fazer, a dar muitas ideias que podem sempre rever com um contabilista certificado da vossa confiança ou até portanto, consultarem diretamente o Dr. Marco Libório. E portanto, nesse sentido, eu agradeço muito que, sem pagar imposto, como tínhamos dito no outro vídeo, e sem pagar absolutamente nada, em baixo deem-nos um like para a comunidade portuguesa e um joinha para a comunidade brasileira, que é assim que os nossos conterrâneos brasileiros, ou irmãos, aliás, brasileiros, lhes chamam, para que de facto o YouTube perceba que estamos aqui a fazer um trabalho sério, um trabalho pioneiro e credível e que possa valorizar o nosso conteúdo. Quanto a nós, vemo-nos no próximo vídeo, onde eu também trarei o Dr. Marco Libório para continuarmos a falar destas imensas questões de impostos que temos para cobrir. Se ainda não adquiriu o livro do Dr. Marco Libório, o link estará abaixo. Se ainda não adquiriu o meu livro, já devia ter adquirido, o link também estará abaixo e teremos também um link para o terceiro livro que temos, que é a parte legal do imobiliário. Conto vê-lo já no próximo vídeo, espero que já tenha subscrito o canal. Até lá, bons negócios imobiliários.